bem, eu quero continuar aquela mensagem que eu tenho pregado desde a última ceia que nós celebramos aqui na igreja. E hoje é a penúltima parte dessa mensagem que eu vou concluir na última ceia, ou melhor dizendo, na próxima ceia que nós realizarmos, se eu não me engano, acho que é no dia 1º de julho, se eu não me engano é dia 1º, a ceia, a próxima ceia. Se Deus assim o permitir, eu vou estar concluindo esta mensagem, né? Eu tenho falado sobre a mutualidade, a nossa vida de mutualidade na igreja de Cristo. A gente vive num mundo muito egoísta, a gente tem observado isso. O mundo que nós vivemos é um mundo cada vez mais egoísta, onde as pessoas, elas têm primado cada vez mais pela individualidade. E isso é algo que nós vemos quando a gente sai às ruas, no nosso relacionamento com as pessoas. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com elas mesmas. Mas a igreja de Jesus, ela deve ser um lugar onde deve ocorrer exatamente o contrário. A igreja de Jesus deve ser um lugar onde as pessoas, elas devem se preocupar umas com as outras. A igreja de Jesus é o lugar onde a gente deve se preocupar, na verdade, mais com o outro do que com nós mesmos. Aliás, a Bíblia diz isso, que nós devemos considerar o outro superior, mais importante do que nós mesmos. A igreja de Jesus é este lugar. Eu tenho compartilhado com vocês já há 2 domingos que eu preguei, nos últimos 2 domingos que eu preguei, a gente pensou da Bíblia algumas passagens em que nós temos muitos uns aos outros. E quando a gente fala do outro, a gente está falando do outro que é o outro mesmo. Não é o outro que é uma extensão de mim mesmo, ou um outro que eu faço algum bem para aquela pessoa, para que eu possa, através daquele bem, trazer algum bem para mim mesmo. Não, quando a Bíblia diz que eu tenho que fazer o bem para o outro, é um bem que eu faço sem esperar nada em troca. É isso que a Bíblia, é isso que o Novo Testamento, ele está dizendo para a gente. Isso deve ser algo que nós devemos buscar na nossa vida como um projeto de vida, se nós fazemos parte da igreja de Jesus. Eu quero recapitular com você algumas coisas que nós já temos falado aqui nesses domingos. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, onde você está com sua Bíblia aberta, o apóstolo Paulo, ele escreveu assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Na linguagem de hoje, esse mesmo versículo aparece assim: peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Paulo está dizendo que porque somos de Jesus, Paulo está dizendo que porque somos de Cristo, porque pertencemos a Ele, nós devemos viver à altura dessa nossa posição espiritual de filhos de Deus. Devemos viver à altura da posição que Deus nos colocou. Viver à altura da posição que Deus nos colocou, viver de acordo com o que Deus quer, significa viver em Cristo. E viver em Cristo, como eu já compartilhei com vocês, ela tem 2 significados. Em relação a Deus, significa a nossa comunhão com Ele. Viver em Cristo em relação a Deus, em relação a Jesus, significa a comunhão, o relacionamento, a união, a unidade espiritual que nós temos com Jesus. E em relação aos irmãos, significa o nosso relacionamento que nós temos uns com os outros. Significa aquilo que não devemos fazer uns aos outros, e significa aquilo que nós devemos fazer uns aos outros. Viver em Cristo então é isso. Em relação a nós, ao nosso relacionamento, está falando da nossa vida de mutualidade, porque cristianismo significa isso, cristianismo significa relacionamento. E o Novo Testamento apresenta o nosso relacionamento com os irmãos na expressão de muitos uns aos outros. E uns aos outros significa mutualidade. E a mutualidade é uma das características deste viver em Cristo, no relacionamento, no contexto do nosso relacionamento entre os irmãos.
O que nós já aprendemos? Eu quero recapitular aqui com você. Nós já aprendemos que viver em Cristo é não julgar uns aos outros. Aprendemos que viver em Cristo é também não prejudicar uns aos outros. Viver em Cristo é não invejar uns aos outros, é não mentir uns aos outros. E viver em Cristo é também acolher, é aconselhar e é suportar uns aos outros. Nós temos aprendido todas estas coisas, e agora a gente continua nessa caminhada que nós começamos há alguns domingos atrás, e eu quero continuar com você essa caminhada, e convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, a Epístola aos Hebreus, que fica lá no Novo Testamento. A Epístola aos Hebreus é o único livro do Novo Testamento que nós desconhecemos a autoria, mas o mais importante não é o autor que escreveu, mas é o que está escrito, é o seu conteúdo. E esta Epístola aos Hebreus, ela diz assim no seu capítulo 10, no versículo 24, diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Na linguagem de hoje está assim esta passagem bíblica: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem maior amor, mais amor, e fazerem o bem. Então esse texto, ele fala a respeito de um pensamento, de uma consideração que nos leva à ação. A palavra diz que devemos considerar o outro, devemos pensar no outro. E agora eu quero que você faça um exercício aí, dentro de você mesmo, dentro do seu coração, o quanto que nós temos pensado no outro, e o quanto que nós pensamos em nós mesmos. A grande verdade é que todos nós, indistintamente, nós pensamos em nós mesmos em grande parte da nossa vida, porque nós temos as nossas necessidades, temos as nossas demandas, temos as nossas queixas, as nossas fragilidades. Então o tempo que nós pensamos em nós, ele é muito grande. Mas será que nós não podemos dividir um pouco desse tempo que nós pensamos só na gente mesmo, para pensar um pouco no outro? Quando alguém na igreja diz assim: pastor, eu quero ser um obreiro, pastor, eu quero trabalhar para Jesus, pastor, eu quero ser útil na obra de Deus, o que essa pessoa está dizendo é que ela está pensando mais nos outros, um pouco mais nos outros do que em si mesma, ou pelo menos deveria ser assim. Quando alguém diz: pastor, eu quero ser um obreiro, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero fazer algo para Deus, eu quero trabalhar na igreja, essa pessoa, ela está dizendo, ou deveria ser assim, que ela está pensando um pouco mais nos outros do que nela mesma. É verdade que nem sempre isso é assim. Pode acontecer de alguém querer trabalhar na igreja porque ela tem uma necessidade emocional, psicológica de aparecer, de ser aplaudida, de estar em evidência, e aquilo então é algo terapêutico para ela, mas isso não deve ser a motivação, essa não deve ser a motivação de alguém servir a Cristo, de alguém buscar abençoar a vida do outro por meio do ministério. Sim, esse deve ser o objetivo. Mas a verdade é que para a gente ser bênção na vida do outro, nós não precisamos de um cargo, não precisamos de um título. Para fazer isto que o Novo Testamento, que a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo para nós. Esse termo, consideremos-nos ou pensemos, significa notar, significa olhar fixamente, fixar os olhos do Espírito sobre algo, significa um olhar cuidadoso. É isso que significa este pensar. Significa que devemos dar atenção ao bem espiritual dos outros. Fala de um interesse atento e contínuo. É disso que a Bíblia está dizendo. Meus queridos, será que nós temos realmente nos preocupado com o bem-estar espiritual do outro, do nosso irmão, da nossa irmã?
Será que nós temos realmente nos preocupado com isso? Quando a gente vai falar algo, quando a gente vai expressar um pensamento, será que a gente está preocupado realmente com o bem-estar das pessoas? É isso que a Bíblia está dizendo, que esse é um dever de cada crente, é um dever de cada cristão, buscar o bem-estar do outro, mais do que muitas vezes o nosso. Este pensar ou considerar, preste bem atenção porque isso é muito interessante. Olha só o que a Bíblia está dizendo, que este pensar ou este considerar no outro tem um objetivo muito claro. E qual é este objetivo? Olha só o que está dizendo: para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu tenho que pensar no outro, eu tenho que notar o outro, eu tenho que levar o outro em consideração com o objetivo de eu estimular esse irmão, de eu estimular essa irmã, a ela viver uma vida de mais amor e uma vida onde essa pessoa, ela vai fazer o bem às pessoas. Meus irmãos, quantos de nós temos vivido para cumprir esse objetivo na vida das pessoas? Quantos de nós? A vida que nós vivemos no século 21, na vida urbana que nós vivemos, é uma vida muito corrida, é verdade. A gente tem pouco tempo, muitas vezes para nós mesmos, para as nossas necessidades. Mas Deus está falando com a gente, nos despertando para essa realidade, de que nós não vivemos numa ilha, de que nós precisamos do outro, e que o outro precisa da gente. E a vida da igreja é uma vida comunitária, e a vida comunitária em igreja requer isto, este pensar, este notar, este considerar, para que o outro, ele venha a ser estimulado ao amor e ao bem, a fazer o bem ao outro. Interessante essa expressão que Paulo utiliza para nos estimularmos. A expressão no texto original significa um estado de febre muito grave. O que ele está querendo dizer é o seguinte: que quando eu estou trabalhando com o irmão, quando eu estou fazendo com que ele seja bênção na vida dos outros, eu devo fazer isso de uma forma ardorosa, de uma forma ardente, de uma forma compromissada, e não de uma forma desanimada, de uma maneira fria, desanimada, não, mas de uma forma ardente, cheia de paixão, cheia de ardor. Quando eu estou procurando ser bênção na vida de alguém, para que aquele alguém seja bênção na vida de outras pessoas, eu tenho que fazer isso com toda a paixão do meu coração. É isso que Paulo está dizendo, Paulo não, melhor, o autor aos Hebreus, é isso que a Bíblia está dizendo aqui para a gente. Jesus, meus queridos, ele era mestre em fazer isso. Jesus, ele fazia isso o tempo todo com os seus discípulos, nas suas palavras de despedida, nos seus últimos momentos com os seus discípulos. Lá em João capítulo 13, ele disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que Jesus estava fazendo, gente? Jesus estava se dedicando a sua vida àqueles homens, e ensinando aqueles homens a dedicarem a vida deles às outras pessoas. Foi isso que Jesus fez o tempo todo que ele esteve aqui. Aí alguém vai dizer assim: mas pastor, essa não é a tarefa do líder espiritual da igreja? Essa não é a tarefa do pastor da igreja? Sim, essa é a tarefa do pastor da igreja, ou uma das tarefas, não é isso? Estimular as pessoas, estimular os cristãos, estimular o rebanho a fazerem o bem aos outros. Mas o que a Bíblia está dizendo é que este é também um dever de todos nós. Esse dever também é teu, esta obrigação também é tua, de estimular o teu irmão a ser uma bênção na vida dos outros. Você tem se preocupado com isso? Ou será que você está só preocupado com as suas próprias necessidades, com suas próprias angústias, né? E é interessante que Jesus, ele continua dizendo essas coisas para nós hoje. Quer ver só? Vou dar um outro exemplo aqui, ó.
Teve uma vez, aliás, uma vez não, né? Por várias vezes, os evangelhos mostram que por várias vezes os discípulos, eles discutiam entre si para saber qual deles era o mais importante. Os discípulos, por várias vezes, eles brigavam entre eles, os 12, para saber qual deles era o maior, qual deles era o mais importante, qual deles, para Jesus, era o queridinho de Jesus. E quando Jesus percebia isso, Jesus chamava os 12 e dizia: olha, vocês estão totalmente errados, porque aquele que quiser ser o maior de todos, esse seja o servo dos demais. Sabe quem é o maior? O maior é aquele que serve, o maior é aquele que abençoa, o maior é aquele que está vivendo para abençoar a vida do outro. Esse é o maior, esse é o que está em primeiro. Interessante que Jesus, ele ia em determinados lugares, e em determinados lugares que Jesus ia, ele levava somente 3 dos 12, João, Tiago, seu irmão, e Pedro. Quando Jesus ele foi no Monte da Transfiguração, e ali ele foi transfigurado, e ali apareceu uma visão de Moisés e Elias, Jesus só levou os 3. Quando ele foi orar pela filha de Jairo que tinha morrido, ele levou só os 3 também. Na sua oração da agonia no jardim do Getsêmani, horas antes dele ser traído, dele ser preso, crucificado e morto, ele levou somente os 3 para orar com ele. Sabe por que Jesus fez isso? Sabe por quê? Não é porque Jesus gostava de fazer panela não, gente, porque isso faz parte do relacionamento humano, isso é normal. Não há pessoas que na sua convivência humana é mais próxima do que outras pessoas. Você não tem mais intimidade com algumas pessoas do que outras. Com Jesus não era diferente, e ele estava preparando aqueles homens para serem colunas da igreja. Agora, quando se tratava de relacionamento entre eles, Jesus nunca disse para os 12, gente, olha, eu já decidi, Pedro, Tiago e João são os maiores entre vocês. Jesus nunca fez isso. Pelo contrário, ele disse: olha, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Vocês estão entendendo, gente? Então é isso que Jesus fazia com os seus discípulos, e é isso que ele nos ensina a gente fazer uns com os outros. É isso que você tem que fazer com o teu irmão. Você vai dizer: mas pastor, você mesmo, pastor, mas eu não tenho capacidade alguma. Mas quem disse que nós temos capacidade? Tem muita gente esperando receber uma capacidade especial, vinda não sei de onde aí, para Deus usar a vida dele. Meu querido, deixa Deus usar a tua vida, deixa Deus usar a sua vida para você ser uma bênção na vida do outro. Esta é uma atitude contrária de sermos tropeço na vida do outro. Quando que a gente é tropeço na vida do irmão? Quando a gente passa a murmurar, quando a gente passa a fazer fofoca, quando a gente passa a falar mal, a tecer críticas que não constroem, que somente destroem, que destrói a reputação do outro. Aí a gente não está pensando ou considerando no outro para fazê-lo, para estimular ao amor e às boas obras, as coisas boas. Rancores, inveja, ciúmes, competição por cargos ou visibilidades, todas estas coisas são contrárias ao pensar, ao considerar no outro. Sabia que tem coisas, irmãos, que não vale a pena a gente falar? Você sabia disso? Sabia que tem coisa que eu ouço a respeito de outras pessoas que chegam a mim, que eu nem sei se é verdade, não é? Que eu nem sei se é verdade. E quando você ouve algo a respeito de alguém, você não sabe se aquilo é verdade. Você não sabe. A minha postura pessoal é de não comentar aquilo com ninguém. Às vezes nem em casa eu comento nada, irmão. Sabe por quê? Porque aquilo não vai edificar a vida da Andressa, não vai edificar a vida da Nil, não vai edificar a minha vida, e de repente eu estou transmitindo uma coisa que nem verdade é. Essa é a postura que Deus quer que a gente tenha. Você sabia disso? E aí o que nós estamos fazendo? A gente está fazendo o contrário do que a Bíblia está dizendo. Às vezes a gente ouve alguém falar mal de um irmão, de um terceiro, de uma terceira pessoa,
e a gente nem se preocupa em saber se aquilo é verdade. A gente nem se preocupa em procurar aquela pessoa para ajudá-la nas suas fraquezas, porque muitas vezes aquela pessoa age daquela maneira porque ela tem uma porção de dificuldades e não tem ninguém para ajudá-la, só a gente para criticar. Então, como que a gente tem agido na igreja de Cristo? Como que nós temos agido? Qual tem sido o nosso procedimento, meus irmãos? É uma coisa para a gente pensar. Então, em primeiro lugar, nós devemos considerar e pensar no outro, para estimular esse outro, esse nosso irmão, essa nossa irmã, para que ela seja uma bênção na vida de outros. Em segundo lugar, viver em Cristo é consolar uns aos outros. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, volta um pouquinho aí, 1 Tessalonicenses 4,18. 1 Tessalonicenses 4,18. Um versículo bem pequenininho, em que Paulo diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Antes da gente explicar o que Paulo está querendo dizer de acordo com o seu contexto aqui, deixa eu falar para você o que significa essa palavra consolar. Essa palavra consolar, ela tem o sentido de advogar, tem o sentido de você pleitear, ou de você defender a causa de outro, do outro, de outrem. Também tem o sentido de estar ao lado, de você se colocar ao lado de alguém para ajudar aquela pessoa. É isso que significa consolar aqui. Significa você se colocar ao lado de alguém para defendê-lo, para protegê-lo. O contexto que Paulo escreve essa palavra é um texto que muitos de vocês já conhecem. Paulo está explicando para aqueles cristãos de Tessalônica o que vai acontecer quando Jesus voltar para arrebatar a igreja. E por que ele fala isso? Ele fala isso porque havia uma queixa na igreja de Tessalônica concernente aos irmãos que haviam falecido, aos irmãos que haviam morrido, os crentes que haviam morrido. Então aquela igreja estava sofrendo, muitos irmãos daquela igreja estavam sofrendo com aquelas perdas. A dor do luto, ela é muito dura, ela é muito difícil, e muitos daqueles irmãos estavam sofrendo a dor do luto, a dor da perda de pessoas, de gente querida, e a preocupação deles é de que eles nunca mais veriam aquela gente. Então Paulo escreve para dizer o seguinte: olha, não é bem assim como vocês estão pensando, porque quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão, e os crentes que estiverem vivos quando isso acontecer, eles serão arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram. E nós vamos, esses dois grupos, os que estavam lá no paraíso, lá no terceiro céu, os que morreram em Cristo, que ressuscitaram, e os que estiverem vivos no momento do arrebatamento da igreja, esses dois grupos serão unidos, é a igreja de Jesus. Nós receberemos um novo corpo, um corpo semelhante ao que Cristo tem hoje no céu. E esses dois grupos que formarão um grupo só, irão se encontrar com Jesus nos ares. E Paulo diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. E então os que estiverem vivos encontrarão os entes queridos que morreram no Senhor. Então Paulo conclui dizendo isso: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Este contexto, ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque ele deve nos levar a uma reflexão muito profunda. Paulo está falando de uma consolação que deve existir num dos maiores sofrimentos que um ser humano pode sofrer, que é a perda de alguém, a perda de alguém querido, a perda de alguém que se foi, e que nessa terra nós nunca mais veremos essa pessoa.
Então, o que Deus quer fazer aqui? Deus ele quer nos levar a esta reflexão, a este pensamento. O quanto que nós temos colocado ao lado daqueles que sofrem perdas terríveis. Talvez não seja não somente perdas de pessoas que partiram, a dor do luto, mas perdas de todos os tipos. Irmãos que sofreram a traição conjugal, irmãos que sofrem a perda de um emprego, às vezes numa idade já avançada, o que é preocupante no país que a gente vive. Pessoas que foram traídas, pessoas que passam por reveses financeiros terríveis. E muitas vezes a gente, ou alguns crentes, procuram, ao invés de ajudar aquela pessoa, de consolar aquela pessoa, fazem o papel dos amigos de Jó. Quando Jó perdeu tudo, gente, ele perdeu tudo, ele só não perdeu a mulher dele, mas ele perdeu tudo. E quando 3 amigos dele, isso porque eram amigos, hein? Eram amigos, você imagina os inimigos de Jó. 3 amigos de Jó chegaram para consolá-lo. E a primeira coisa que os amigos de Jó fizeram quando viram o estado de Jó, tudo acabado, os filhos mortos, os bens todos destruídos, ele acometido de uma doença da pele que o fazia cheirar mal, uma coisa terrível, horrenda. A primeira coisa que eles fizeram foi não falar nada. Eles ficaram dias sem proferir uma palavra, só olhando para Jó, de tão perplexos que eles ficaram. E quando eles resolveram abrir a boca para falar alguma coisa, foi para acusarem Jó dele estar em pecado, de haver alguma coisa errada na vida dele. E muitas vezes é essa atitude que nós temos para com os nossos irmãos. E muitas vezes essa atitude não agrada a Deus, porque a Bíblia diz que aqueles amigos de Jó, aqueles amigos da onça, na verdade, né? Eles entristeceram o coração de Deus. Deus não concordou com a atitude deles. Lá no final do livro de Jó, o livro de Jó vai mostrar isso, que Jó, ele teve que orar para Deus perdoar, para Deus perdoar aqueles seus amigos, porque eles não estavam agradando a Deus. E olha que eles eram homens religiosos, eles eram homens que temiam a Deus, eram homens que conheciam os princípios, os valores de Deus, eles conheciam a vontade de Deus, mas o julgamento que eles fizeram de Jó era um julgamento equivocado, era até mesmo um julgamento simplista, porque nós somos muito simplistas em nossos julgamentos, para julgarmos situações complexas e difíceis, e que muitas vezes nós não sabemos e não temos a resposta, mas porque achamos que somos espirituais demais, ou porque temos uma rodagem grande na igreja, servindo a Deus, achamos que sabemos tudo, mas a verdade é que nós não sabemos todas as coisas. O sofrimento humano é um mistério. Muitas vezes sabemos, algumas vezes temos as respostas. Às vezes o próprio que sofre sabe por que está sofrendo, ele sabe muitas vezes que é a disciplina de Deus o corrigindo, mas nem sempre temos as respostas. Muitas vezes nós julgamos o outro, porque o outro está passando por uma situação difícil, terrível, e a gente diz, aquilo é a mão de Deus, ou então há algum pecado na vida daquela pessoa. Quem somos nós para dizer que o nosso irmão, que o outro que está sofrendo, ele está em pecado? Quem somos nós, irmãos? Quando fazemos isso, nós estamos tomando o lugar de Deus, o lugar de juízes, e essa é uma atitude que não agrada a Deus. Eu sempre costumo dizer, e sempre digo e volto a repetir, às vezes a gente não vai muito com a cara de um irmão, ou a gente está em conflito com o irmão, e quando aquele irmão que a gente está meio de cara virada com ele sofre algum revés na vida, a gente diz, eu sabia, era a mão de Deus que está vindo sobre ele, e sentimos aquele prazer íntimo pelo sofrimento do outro. Agora, vocês acham que Deus se agrada disso, irmãos? Deus não se agrada disso não, desse prazer íntimo que as pessoas sentem porque o outro está sofrendo, porque a gente não vai com a fachada dele, não gosta do outro.
A gente tem que permitir que o Espírito Santo, irmãos, revele os reais sentimentos do nosso coração. E se a gente for pego num sentimento como esse, a gente tem que pedir perdão a Deus, e pedir para que Ele mude o nosso coração, porque Deus não se agrada com isso. Jesus, Ele foi alguém que exerceu a consolação intensamente quando esteve aqui. Ele consolou cansados de alma, Ele consolou aqueles que sofriam por causa da dor do luto, Ele consolou pecadores arrependidos. Para a mulher adúltera, a quem os judeus queriam matar a pedradas, Ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele perguntou para aquela mulher, ele disse: não, Senhor, ninguém me condenou, porque ele havia dito: aquele que não tem pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Então aqueles homens, a começar dos mais velhos, foram se retirando de um a um. E aí então Jesus disse para ela: então eu também não te condeno, vai e não peques mais. Quando Jesus ele disse: não peques mais, Jesus estava dizendo para ela, você precisa mudar de vida, você precisa se arrepender, você precisa andar em novidade de vida, você precisa entregar a sua vida a mim, o seu coração a mim. Mas quando ele disse: eu também não te condeno, Jesus estava dizendo: há esperança para você, eu estou de braços abertos para você, eu te amo, eu te perdoo. E com aquela palavra veio com uma consolação para o coração daquela mulher. Para o ladrão arrependido na cruz, que creu nele nos seus últimos momentos de vida, Jesus disse para aquele homem que agonizava a dor da crucificação: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava consolando aquele homem. Para Jairo, que acabara de receber a notícia da morte de sua filhinha, ele disse para aquele homem: não temas, crê somente. Meus irmãos, será que as pessoas que têm sofrido ao nosso lado, que tipo de palavra elas têm recebido da gente? Que tipo de palavra elas têm recebido de nós? Será que são palavras de consolação mesmo? Ou são palavras de condenação que afundam a pessoa mais ainda no buraco que ela está? Há algumas pessoas que têm prazeres bizarros de ver o outro sofrer. Essa pessoa precisa de tratamento, de libertação. Não é verdade? É verdade. Tem gente que quer ser o primeiro a dar a notícia de que alguém morreu. Não, deixa eu avisar primeiro, eu quero ser o primeiro a avisar. Isso é um prazer bizarro, gente. A gente tem que se espelhar em Jesus e fazer como Ele na nossa vida. Interessante que até hoje Jesus ele continua nos consolando por meio do Espírito Santo. Ele prometeu aos discípulos: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês todos os dias. E o Espírito Santo que habita em nós, que veio morar na gente quando a gente aceitou Jesus, o Espírito Santo, ele é um Espírito consolador. Jesus ele disse: eu não vos deixarei órfãos, vocês não ficarão sozinhos, eu estarei com vocês por meio do meu Espírito. Jesus hoje, ele habita em você, por meio do Espírito dele, por meio do Espírito Santo. E Jesus agora, Ele espera que nós façamos o mesmo com os que sofrem, com os que se arrependem dos seus pecados, com os que sofrem perdas de todos os tipos, e algumas dessas perdas são perdas irreparáveis. A Bíblia diz que devemos ter misericórdia com os fracos na fé, sabia? Há pessoas que são fracas na fé, e muitas vezes o que essas pessoas recebem da gente é apenas julgamento. Não são palavras de consolação, palavras de fortalecimento, palavras de encorajamento. É interessante quando a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. E Jesus também diz: de todo o nosso entendimento. Você sabia que o entendimento de Deus não é igual para todas as pessoas, para todos os crentes? Você pega dois cristãos, dois crentes que foram salvos por Jesus, os dois têm um nome escrito no livro da vida, os dois tiveram seus pecados perdoados, os dois vão morar no céu.
mas o entendimento de ambos, de Deus, não é o mesmo. Não é o mesmo. Aí esse que tem um entendimento menor tem que ser ajudado por esse que tem um entendimento maior. Este é o pensamento de Deus. Mas pastor, esse negócio de consolar o outro não é papel do pastor? É papel do pastor e é o papel de todo aquele que leva Jesus no coração. Sabia disso? Não é só o papel do pastor consolar os que sofrem, é o papel de toda a igreja. Olha o que a Bíblia está dizendo, que nós devemos consolar uns aos outros. Isso aqui não é uma epístola pastoral, como é a epístola de Paulo a Timóteo e a Tito. É uma epístola para a igreja, para toda a igreja. Este é o plano de Deus. Este é o plano de Deus, porque o pastor, ele não consegue alcançar todas as pessoas do rebanho. O pastor é humano. Ele não é um polvo com 15 tentáculos que ele consegue abraçar várias pessoas, né? Ou ele tem olhos de abelha, né? 23 olhos de cada lado, assim, ele consegue. Não, a gente não consegue. Deus, sabedor disso, Deus, ele planejou a mutualidade cristã, a mutualidade em que nós consideramos uns aos outros, em que nós consolamos uns aos outros, e assim a igreja, ela cresce. E a igreja somos nós. A igreja não são 4 paredes, a igreja é feita de gente, ela não é feita de tijolos, ela é feita de pessoas, de carne e osso, que têm necessidades físicas, emocionais, psicológicas e espirituais. Gente como você, gente como eu. Mas aí alguém vai dizer: pastor, mas como que eu posso consolar alguém se eu mesmo estou precisando de consolação? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo nesse momento, pastor. Como que eu vou consolar o outro se é eu que estou precisando de consolação? Talvez muitos estejam pensando isso nesse momento. Mas olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 1,4, não precisa abrir, apenas ouça. Ele diz assim, ó: que Deus nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados ou consolados por Deus. Olha que coisa linda, gente. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando a gente está passando por um momento de dificuldade, de tribulação, Deus, com a sua graça, Ele vem nos consolar. Às vezes você pensa que você está sozinho. Você não está sozinho, Jesus está com você. E sabe por que você está suportando os embates da vida? Porque o Espírito Santo tem te consolado, ainda que você não consiga compreender isso. Se você é um filho de Deus, acredite, Jesus está sustentando a sua vida, Ele está consolando você, Ele está te ajudando. Aí sabe o que Deus quer que você faça? Que com essa consolação, com que você tem sido consolado por Deus, você console outros com a mesma consolação com a qual você tem sido consolado por Deus. Então olha só que coisa linda, nós somos um canal da bênção de Deus. E por mais atribulado que você esteja, e por mais triste que você esteja, acredite, Deus pode usar a sua vida para consolar o outro. E assim a gente vai se ajudando, a gente vai caminhando juntos. É isso que Deus quer do seu povo, da sua igreja. Amém? E em último lugar por hoje, viver em Cristo é servir uns aos outros. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pessoal, esse versículo aqui ele é tão tremendo, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Só esse versículo aqui ele já dava uma mensagem de no mínimo uns 40 minutos. Só esse versículo aqui. Verdade. Esse versículo aqui ele é de uma riqueza, irmãos, de tantas verdades espirituais que a gente deve colocar em prática na nossa vida, que é uma coisa tremenda. Esse versículo aqui é uma mina de ouro, é uma mina de pedras preciosas,
que a gente vai cavucar aqui, vamos ver quantas pedras preciosas a gente extrai dessa mina aqui. O apóstolo Pedro diz assim, em 1 Pedro 4,10: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então a Bíblia está dizendo que nós devemos servir uns aos outros. O que a Bíblia está dizendo é que nós devemos sair de nós mesmos. É um chamado para sairmos de nós mesmos, dos nossos próprios problemas, para nos dedicar às outras pessoas, para nos dedicar aos nossos irmãos. A palavra serviço aqui no grego é a palavra diácono. Diácono significa aquele que serve. A palavra doulos, a palavra diácono. Conta uma história e o diácono é o obreiro da igreja, aquele que está ali para servir, não é isso? Conta uma história de determinado diácono de uma igreja, graças a Deus que isso não aconteceu aqui, de um diácono que numa igreja ele foi consagrado num sábado à noite para ser um dos diáconos da igreja. E no domingo de manhã o pastor falou assim para aquele irmão, o diácono: ô irmão, por favor, dá para o irmão ligar o ventilador? Não, pastor, não posso, porque agora eu sou um diácono. Quer dizer, ele não está entendendo nada do que ele está fazendo, por que ele é um diácono. Ou ele foi mal ensinado, com certeza foi mal discipulado, né, esse sujeito. Que o diácono é aquele que serve. Aliás, Jesus, ele é chamado de diácono, né? O servo do Senhor. Fomos chamados para servir. A palavra ministro, ela também, muitas vezes ela é traduzida para o português como ministro, mas ela significa aquele que serve. O ministro é um servo, não é isso? Tem muita gente que quer se tornar um ministro do evangelho, mas ele não quer servir. Ora, então não dá, não é verdade? Porque a palavra ministro, diácono, significa aquele que serve. Agora, o que a Bíblia está dizendo, quando a Bíblia diz servir uns aos outros, ela está dizendo que é um serviço que é realizado por todos da igreja, todos uns com os outros. Não está falando aqui de um serviço ministerial, como nós entendemos. Está falando de um serviço de um servindo o outro, um trabalhando em prol do outro. É isso que está dizendo aqui. E Pedro diz assim pelo Espírito Santo, que nós devemos servir uns aos outros. E eu peço que você continue com sua Bíblia aberta aí em 1 Pedro 4,10. Ele diz assim: cada um conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o dom que recebeu. Olha só que coisa interessante aqui, gente. Sabe por que você pode servir o teu irmão? Mas pastor, eu não sei falar direito, eu não sei escrever direito. Pastor, eu tenho só até a 4ª série. Pastor, eu sou gago, eu sou tímido. Né? A gente dá tanta desculpa para Deus, né? Você vê lá Moisés, quando foi chamado por Deus. Moisés deu tanta desculpa para Deus, que Moisés conseguiu deixar Deus bravo. Não foi isso? Ele foi insistindo, e Deus não é eu, Deus só bateu no endereço errado, Senhor não é eu não, mãe outra pessoa, que Deus ficou bravo com Moisés. Às vezes a gente faz a mesma coisa, a gente fica dando desculpas para Deus. A Bíblia está dizendo que todos do corpo de Cristo, todos da igreja de Jesus, podem servir. Isto é possível, porque todos receberam pelo menos um dom para servir o outro. Você sabia disso? A Bíblia diz que quando a gente aceitou Jesus, a gente nasceu de novo. E a gente só nasceu de novo porque o Espírito Santo e a palavra de Deus operou um novo nascimento em nós. É isso que a Bíblia diz. Que nós nascemos de novo e somos regenerados, e novo nascimento e regeneração é a mesma coisa, por meio do Espírito Santo da palavra de Deus. O novo nascimento é um ato divino, é um ato sobrenatural, em que somos feitos, recriados por Deus em novas criaturas. Naquele exato momento, o Espírito Santo não somente nos regenerou, Ele não apenas nos fez nascer de Deus, um nascimento espiritual, ou um renascimento espiritual, mas o Espírito veio morar em nós.
Por isso que a Bíblia diz que somos templo e morada do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito, Ele te concedeu pelo menos um dom. Pelo menos um dom você tem. Fala para o seu vizinho aí, pelo menos um dom você tem, fala para ele. Aí você vai dizer: pastor, mas qual é esse dom, pastor? Você tem que descobrir. E sabe como você descobre? Fazendo tudo que lhe vem à mão. Tudo que lhe vem à mão, faça. Quando chamam aqui, quando convocam as pessoas: olha, segunda-feira a gente vai lavar a igreja. E você está orando: Senhor, me usa, me usa. E o Espírito Santo está chamando você para vir lavar a igreja. De repente você está lavando a igreja aqui, conversando com o irmão, batendo papo com o irmão, entre uma rodada e outra, né, entre uma vassourada e outra. Não no irmão, no chão, tá? Você descobre que você tem um dom. Quem sabe? O dom de consolar, o dom de estar ao lado. Você descobre que você tem um dom. É verdade. Sabe qual foi o meu primeiro trabalho na igreja que eu fiz? Meu primeiro trabalho na igreja foi derrubar a parede. É verdade, eu tinha 17 anos. Me chamaram para derrubar umas paredes do local onde os irmãos que me acolheram se reuniam para buscar a Deus. Lá no Sesc, fui lá quebrar a parede. Foi o primeiro trabalho que eu fiz na igreja. Primeiro trabalho, não foi pregar, não foi ensinar, não foi evangelizar. O primeiro trabalho que eu fiz foi quebrar a parede, derrubar a parede. Então é isso, a Bíblia diz que tudo que vier à nossa mão, nós temos que fazer com toda a nossa força, de todo o coração. E é assim que nós descobrimos para que fomos chamados e para que não fomos chamados. Por exemplo, sabe como eu descobri que eu não fui chamado para dar aula para pré-adolescente? Como que eu descobri? Dando aula para pré-adolescente. Eles me deixaram quase louco. Saí de cabelo em pé, e olha que eu era 20 anos mais jovem do que eu sou hoje. Ali naquele dia eu descobri que eu não fui chamado para ministrar para pré-adolescente. Deus tem levantado gente muito mais capacitada do que eu para fazer isso, e graças a Deus por isso, porque é assim que Deus faz. Então como que a gente descobre? É fazendo o que vem à nossa mão. Então você tem, meu querido, pelo menos um dom, pelo menos um, ok? Por isso que a Bíblia diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O que são os dons? Os dons são capacitações espirituais que Deus nos concede por intermédio do Espírito Santo que habita em nós. E é através desses dons que nós servimos uns aos outros. Pastor, quantos dons existem? Não dá para a gente saber. Não são 9 dons, pastor? Quem diz que são 9? É porque está lá em 1 Coríntios 12. Paulo ele traz uma lista de 9 dons. Mas por quem diz que são somente 9 dons? Paulo ele cita outros dons em Romanos 12. Pedro cita outros dons aqui nesse mesmo capítulo 4 aqui de 1 Pedro. Os dons espirituais de Deus, eles são dinâmicos, e nós vamos ver mais à frente que eles são multiformes, eles se apresentam de muitas formas, certo? Então, você tem que descobrir onde Deus quer que você trabalhe, de que maneira você pode servir o teu irmão, de diversas maneiras. Eu costumo dizer aqui, você pode, por exemplo, montar lá um curso de tricô na sua casa, de crochê, e ali você ensina mulheres a fazerem isso para que elas possam arrecadar dinheiro, e ali é um meio de evangelização. Isso é uma maneira de você servir a Deus. Você sabia disso? Às vezes você tem tantos talentos, meu querido, que você não deixa Jesus te usar. E eu fico abismado quando eu vejo tanta gente talentosa. E tem gente que acha, irmãos, que para servir a Deus somente pode servir a Deus com os dons espirituais. Aqui não, você pode servir a Deus com os dons naturais que Deus te deu. A diferença é que os dons naturais Deus nos dá quando a gente nasce, e os dons espirituais Ele nos dá quando a gente se converte. Essa é a diferença. A gente vê tanta gente com dons para mexer com computação, com tecnologia, gente que poderia estar servindo a Cristo com essas habilidades e estão desperdiçando os seus dons. Gente para trabalhar com comunicação, com escrita. Olha o Ministério de Comunicação Social, quanta gente poderia estar servindo a Deus nesse ministério aqui na igreja. Há uma carência.
uma carência de mais obreiros na igreja. Cada ministério da igreja carece de mais pessoas, líderes de casais. Há uma carência. Jesus disse que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. A seara continua grande e os trabalhadores continuam sendo poucos. Deixa Jesus usar a tua vida, meu querido. Deixa Jesus usar você. A função dos dons é servir ao outro, não o engrandecimento próprio. Quando Jesus dá um dom para você, não é para você ser engrandecido, para você ser aplaudido. Não, o dom é para você abençoar o outro. É para você abençoar a vida do seu irmão, para que ele seja abençoado, para que ele seja enriquecido. Porque cada um de nós recebemos pelo menos um dom. O que Deus faz? Deus está nos nivelando e mostrando que todos nós somos igualmente importantes. Cada um de nós deve colocar o dom que recebeu de Deus a serviço de todos. Porque olha só o que ele diz no texto: pois ao recebermos um dom, ou dons de Deus, nós nos tornamos o que, gente? Nos tornamos dispenseiros da graça de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz que quando você recebe um dom de Deus, e todos nós recebemos pelo menos um dom de Deus, que há uma responsabilidade, pesa uma responsabilidade sobre nós. Dispenseiro significa um mordomo. Dispenseiro significa aquele administrador da casa. É isso que significa dispenseiro. Dispenseiro da graça de Deus. Dispenseiro dos dons que recebemos do Senhor. O que significa isso? Que devemos ser bons administradores dos dons que recebemos do Senhor. Se Deus chamou você para fazer algo, faz da melhor maneira que você puder. Não faz de qualquer maneira não. Você é professor de escola bíblica, você não pode preparar a lição no sábado à noite, querido. Você não pode preparar a lição, dar uma folhadinha no domingo de manhã. Você tem que no mínimo começar na segunda-feira, principalmente se você trabalha. Você tem que ir a fundo no texto, você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que orar para que Deus use a tua vida e pedir graça e misericórdia, porque por mais que você leia, você não vai saber tudo, e você vai depender do Espírito e da graça de Deus. Você tem que fazer o melhor, você tem que se esmerar. É assim que nós devemos servir a Deus, como bons dispenseiros daquilo que recebemos de Deus. Dispenseiros do quê? Da graça. Você sabia que a graça, a palavra graça e dons é da mesma raiz, é da mesma palavra? Sabia disso? Graça vem da palavra caris e dons vem da palavra carisma, é a mesma raiz. Porque dom significa algo que foi dado, algo que é doado, e a graça é isso. A graça é algo que foi doada por Deus, nos foi dada. Graça o que é? É o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, mas Ele nos dá. Nós não merecíamos a salvação, mas Ele nos salvou. Nós não merecíamos o seu perdão, mas Ele nos perdoou. Nós não merecíamos o Espírito Santo, mas Ele nos concedeu o Espírito. Agora nós temos que ser bons dispenseiros desta graça que Deus nos confiou, dos dons que Ele nos confiou. Então quem recebe dons de Deus, recebe a graça de Deus. Por isso, não é por merecimento, mas por graça. O favor imerecido de recebermos o Espírito Santo, que é a fonte dos dons. A fonte dos dons não somos nós, é o Espírito Santo. E isso é por meio da graça, não é porque merecemos. Por isso que somos despenseiros, mordomos, cuidadores da graça de Deus. Então, ter um dom espiritual é ter um depósito de graça. Deus depositou em você a graça dele, e você tem que cuidar desse depósito. Você tem que cuidar disso que Deus colocou aos seus cuidados. Então devemos fazer o que com esse depósito? Devemos extravasar esta graça, porque graça é para ser doada, o dom é para ser usado
para que o outro seja abençoado. E na igreja de Cristo, que é a família de Deus, todos têm a necessidade desta graça, todos têm necessidade de sermos abençoados, e todos são chamados a suprir essa necessidade mútua que é de todos nós, porque até o pastor precisa de você, sabia disso? Até o pastor, os pastores precisam de você, da sua oração, da sua compreensão, da sua misericórdia, sabia disso? O pastor precisa de você, da sua cooperação, do seu trabalho, do seu serviço, porque o pastor não faz tudo sozinho, não faz, porque o pastor que quer fazer tudo sozinho, ele morre cedo, de derrame ou de infarto do miocárdio, e deixa uma esposa jovem, com filhos pequenos. Você sabia disso? E a igreja vai enterrar o pastor de manhã, e à noite ela vai estar fazendo um culto comemorativo pelo novo pastor que está chegando, e ainda vai dizer: esse é o Josué, agora a gente conquista a terra prometida. É verdade, gente. Porque a vida tem que continuar, sim ou não? Essa é a verdade. Então a gente tem que também tomar todo o cuidado, né, de não espiritualizar essas questões, de dizer: não, estamos falando só de um serviço espiritual, não é? Da gente orar, da gente aconselhar, da gente dar uma palavrinha de ânimo. Não, muitas vezes se servir vai envolver você dispor do seu tempo, talvez do seu dinheiro, do seu carro, de você dar carona para alguém, de você levar alguém em determinado lugar e ajudar aquela pessoa, às vezes com dinheiro, sem esperar receber em troca. É engraçado, irmão, tem gente que empresta 10 reais para o outro, aí o outro não paga, o outro fica perturbado porque não recebeu 10 reais de volta. Meu irmão, considere como dado e perdoa. Não é verdade? É verdade. Às vezes a gente sofre por coisas pequenas, sabia? É verdade. Deixa Deus usar a tua vida. E às vezes Deus usa essas coisas pequenas para tratar com o nosso caráter, para saber até onde Ele pode contar com a gente. Sabia disso? Você emprestou 5 reais, o irmão não te devolveu, você ficou perturbado, você não está nem ceando por causa disso. Deus fala: aí eu não posso confiar muita coisa nisso aí, porque ele não aguenta o tranco não. É verdade. Não é isso, pastor Ronaldo? O que a Bíblia diz? Que Deus, Ele dá conforme o quê? Ele confia o talento conforme o quê? Conforme a capacidade de administrar aquele talento, certo? O irmão pediu 5 reais emprestado para você, você emprestou, você nem ligou: ah, irmão, fica aí, vai, seja abençoado. Deus fala: bom, agora eu posso confiar algo maior para esse meu filho aí, né? Porque ele tem o coração sarado, ele tem o coração generoso, ele gosta de servir, ele gosta de abençoar, certo? Então é isso, gente. Agora, por fim, para a gente terminar, a Bíblia diz que esta graça de Deus, ela é multiforme, ou seja, os dons que cada um de nós recebeu de Deus, ele pode ter muitas formas. E outra coisa, o dom que você recebeu, ele pode ser desenvolvido, e ele pode se desdobrar em outros dons. Só isso aqui já dá um simpósio. Não vou, se eu ficar falando aqui, eu vou até meia-noite falando sobre isso aqui. Para concluir e resumir, os dons de Deus são dinâmicos, gente. Não são apenas 9 dons. Na verdade, não tem nem como a gente contar isso, porque Deus, Ele é um Deus que Ele trabalha de uma forma tremenda. Isso pode ser comparado como um cristal que reflete a luz em várias matizes. A luz bate no cristal e são várias luzes que refletem dali, e à medida que você vai virando aquele cristal, novas matizes e novas cores vão surgindo dali. Assim são os dons de Deus. À medida que as necessidades vão surgindo, Deus vai levantando pessoas com dons diferentes, com capacidades diferentes. Portanto, meu querido, busque servir aos outros com o dom que você recebeu pela graça de Deus. Jesus, no seu último dia com os discípulos, na última refeição que fez com eles, Jesus pegou uma bacia com água, uma toalha, e passou a lavar os pés de todos eles e enxugar os pés dos seus amigos. E o que Jesus estava fazendo ao fazer isso, Ele não estava instituindo o ritual do lava-pés, não.
Jesus estava ensinando uma lição de serviço que deveria ser prestado uns aos outros. Aquilo foi uma ilustração, foi uma dramatização. Ele disse assim: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Lavar os pés significa servir o outro. Há muitas maneiras de você lavar os pés, entre aspas, dos seus irmãos, de acordo com os dons que você recebeu de Deus. John Kennedy, presidente americano no início dos anos 60, num dos seus comícios, ele disse certa vez: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Eu quero tomar emprestada essa frase de John Kennedy e dizer para você: não pergunte o que a igreja ou o que os seus irmãos podem fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pela sua igreja e pelos seus irmãos. É isso que você vai perguntar para Deus nesta noite, na sua oração. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, curvasse sua cabeça. Eu quero chamar aqui o pessoal do Ministério da Música rapidamente aqui em cima. Nós vamos orar a Deus. Nós aprendemos nesta noite que viver em Cristo é também pensar uns nos outros, é consolar uns aos outros e é servir uns aos outros. Este é o modo de vida que se espera de um filho de Deus, de um discípulo de Jesus. Nós devemos andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Devemos viver de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando Ele nos salvou. E a maneira que está de acordo com o que Deus quer é pensar uns nos outros, é considerar o outro, é consolar o outro e é servir o outro. O meu relacionamento com os irmãos é verdadeiramente cristão quando eu acrescento coisas boas em suas vidas, quando eu edifico a vida do meu irmão, quando eu sou um abençoador, não quando eu sou uma pedra de tropeço na vida dele, mas quando eu abençoo a vida dele. E tudo isso, gente, a gente tem que fazer a começar de casa, viu? É em casa que a gente começa a fazer isso, com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe. É lá em casa que começa, porque não adianta eu fazer tudo isso com você aqui e não fazer isso lá em casa. Às vezes a gente erra e a gente tem que permitir que o Espírito Santo fale com a gente. Hoje o Espírito Santo falou comigo, hoje lá em casa eu falei algo e o Espírito Santo falou no meu coração. O Espírito Santo falou: não é isso que eu quero de você. A gente tem que permitir ouvir a voz de Deus falar com a gente, porque é em casa, nos nossos relacionamentos lá de casa. A gente tem que pensar, considerar as pessoas lá de casa. A gente tem que consolar as pessoas de casa, o filho, a filha, quando o filho e a filha têm uma decepção amorosa, quando problemas no trabalho, não é verdade? Com quem que o teu marido, a tua esposa está se consolando? Tem que parar para pensar nisso. Lá em casa nós temos que servir uns aos outros. O marido tem que servir a esposa tem que servir o marido, os filhos têm que servir os pais têm que servir os filhos. Se a gente entender isso e viver isso, o nosso lar vai ser um lar abençoado, gente. Vai ser um lar abençoado. Nós vamos orar a Deus, e eu queria que você orasse aí onde você está, no seu lugar, assentado por enquanto. Queria que você fizesse a sua oração com as suas palavras, porque Deus ama a sinceridade do coração e Ele ama a oração espontânea do coração. Ore a Deus aí onde você está. Eu vou dar alguns segundos para você fazer esta oração aí no seu lugar, a Deus. Quantos aqui
precisam pedir perdão a Deus, porque estão pensando mais em si mesmos do que nos outros, no que os outros, no que a igreja, no que os irmãos podem dar, do que aquilo que nós mesmos devemos dar ao outro. Este é o plano de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Senhor meu Deus e meu amado Pai, queremos te pedir perdão, Jesus. Queremos te pedir perdão pelas vezes que nós deixamos de estimular os outros a serem bênção na vida de outras pessoas. Perdoa-nos, Senhor, por aqueles momentos em que nos tornamos pedra de tropeço no outro, em que nós, com as nossas palavras e atitudes, nada acrescentamos, senão a discórdia, a maledicência, a murmuração e a crítica, que nada constroem no seu reino e na vida das pessoas. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, por aquelas oportunidades que perdemos de consolar o outro, quando alguém do nosso lado estava sofrendo e nós passamos de largo, pensando que aquilo não era nossa responsabilidade. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por aquelas vezes em que nós deixamos de servir o outro em amor, quando pensamos somente nos nossos próprios interesses e deixamos de abençoar o outro. Senhor, nós queremos que a partir de hoje a nossa vida seja diferente, Pai. Queremos o teu perdão, nos perdoa, porque queremos que o Evangelho, Senhor, na nossa vida, ele seja uma realidade, não seja apenas um Evangelho de boca para fora, mas um Evangelho real, um Evangelho vivido na prática, onde Cristo vive em nós de verdade. Em nome de Jesus, Senhor, eu queria que você se colocasse em pé, meu querido, e eu quero fazer um apelo à sua vida, você que quer vir aqui à frente e dizer para Jesus: Senhor, usa a minha vida para abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã. Você que quer ser usada por Jesus, venha à frente, mas venha rápido, porque eu não vou demorar. Não vou demorar, nós não vamos demorar. É para você que quer ser usado por Jesus. Você quer ser usado por Jesus para consolar, para servir, para estimular o outro a ser uma bênção. Quantos aqui nesta noite querem dizer para Jesus, querem dar um passo à frente e dizer para Jesus: Senhor, usa a minha vida. Você pode dizer: mas pastor, eu já sou um obreiro na casa de Deus, eu já tenho um cargo, já tenho um título. Mas e daí, meu irmão? E daí que você tem um título, que você tem um cargo? Isso não quer dizer nada. Mas e as motivações do coração? Como estão as motivações do coração? Por que eu sou um obreiro? Por que eu sou um pastor? Por que eu prego? Por que eu ensino? Por que eu aconselho? Por que eu visito? O que me motiva a fazer tudo isso? É algo para a gente pensar. Por que eu canto? Por que eu toco o instrumento? É algo para a gente pensar. Coloque sua vida diante de Deus, todos agora. Vamos orar a Deus. Antes vamos cantar uma canção. Eu pediria que ninguém conversasse nesse momento. Na entrada da igreja, por favor, não vamos conversar. Vamos buscar a Deus, vamos orar ao Senhor. É um momento de busca, é um momento de clamor. Diga para Jesus: Senhor, usa a minha vida, Senhor. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor e entregar e derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus.
pessoas, filhos e filhas do Senhor, deram um passo à frente para oferecerem as suas vidas, como Isaías naquele dia ofereceu a vida dele ao Senhor, após ele ter ouvido o teu chamado: Isaías, quem há de ir por nós? E ele prontamente respondeu ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E esses teus filhos e filhas agora se colocam perante o Senhor para dizer a mesma coisa, para oferecerem as suas vidas ao Senhor, para que elas sejam bênção na vida dos outros, na vida de outras pessoas, na vida de outros teus filhos, os nossos irmãos em Cristo. Pai querido, usa a vida de cada uma delas de acordo com o dom, de acordo com os dons que o Senhor Espírito Santo tem concedido a eles. Ajuda-os, Pai, a descobrir os seus dons. Pai, usa-os no poder do Espírito Santo, no amor do Espírito, que eles sejam usados poderosamente por Ti, meu Pai. Meus amados irmãos, ergam suas mãos a Deus. As mãos erguidas são um sinal externo da entrega. Oh, meu amado irmão, com o coração aberto, diga para Jesus: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida para abençoar o meu lar, para abençoar a minha família, para abençoar o lugar onde eu convivo com as pessoas, para abençoar a minha igreja, para abençoar a vida do meu irmão. Oh, aleluia, 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 Senhor. Pai Santo, Pai querido, usa as nossas vidas, Senhor, para abençoar a vida do outro, para abençoar a vida dos nossos irmãos. Eu também quero oferecer a minha vida, Pai, para que o Senhor me use cada vez mais para abençoar a vida de outros, e para que nesse serviço, neste amor, nessa consolação, neste pensamento pelo outro, o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Eu queria que você, os que estão à frente, você que está na sua cadeira, você dissesse para a pessoa que está do seu lado: pode contar comigo. Você pode dizer isso para essa pessoa: conte comigo, estou aqui para te ajudar, conte comigo. Vem, querido, Deus te abençoe, viu? Conte comigo, tá? Diga para essa pessoa também: Deus vai usar a tua vida, Jesus vai te usar. Volte para o seu lugar. Ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, obrigado, Jesus querido, por esta noite tão maravilhosa que o Senhor concedeu a nós. Obrigado, Senhor, pelo teu agir nas nossas vidas. Obrigado pela salvação, porque um dia estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, mas porque o Senhor enviou Jesus Cristo, nosso amado Salvador, para morrer em nosso lugar, o Senhor Jesus Cristo nos salvou e perdoou todos os nossos pecados. Senhor, muito obrigado por tão grande bênção, pela vida eterna, pelos momentos que passaremos juntos na eternidade. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por nos perdoar todos os dias e por não nos deixar, por seguir conosco, Pai, durante a caminhada que temos aqui neste mundo. Pai querido, abençoa o teu povo, que a palavra que o Senhor transmitiu a nós hoje pelo teu Espírito, que o Senhor continue falando com os nossos corações,
Que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, debaixo da Tua bênção e da Tua proteção e da Tua paz. E quando entrarmos em nossa casa, a Tua paz e a Tua bênção nos acompanhe, adentre conosco dentro do nosso lar, meu Pai, em nome de Jesus. Pai querido, se há alguém enfermo, doente aqui nesta noite, que o Senhor, meu Deus, cure esta pessoa agora, em nome de Jesus. Pai, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo venha sobre todo o povo de Deus agora e para sempre. E os que assim creem digam amém, digam graças a Deus, digam obrigado Jesus, e dê uma salva de palmas ao Senhor vivo e poderoso, que reina e vive para sempre. O nome dele é Jesus. Vá em paz.